galera, Shailon na área, tô aqui para comentar com você hoje sobre os anúncios de lançamentos da editora Panini para outubro de 2024. Eu vou fazer uma série de vídeos aqui comentando os principais destaques. Hoje eu vou falar sobre o anúncio do lançamento de Coringa Omnibus, a Era de Bronze. Cara, muito inusitado esse lançamento, eu vou comentar o que eu penso desse lançamento, certamente vai frustrar várias pessoas aí. Inclusive, esse vídeo aqui é justamente para conscientizar você, para que você não crie uma falsa expectativa. Como eu já disse, eu vou fazer vídeos aqui de outros destaques dos anúncios da DC, também vamos ter anúncios da Marvel e até de outros títulos também, eu vou comentando tudo ao longo dos próximos dias, tá? Importante dizer para você que no dia 3 de agosto deste ano de 2024, a Panini vai liberar um cupom de desconto para você comprar os seus quadrinhos na pré-venda. E valem também pré-vendas de meses anteriores. Então não é só de outubro, setembro, agosto, né? Agosto ainda não começou, tá? Você pode comprar na pré-venda com um descontaço. Então entre no nosso canal de Telegram, tá aparecendo o QR Code aí. Entra no nosso canal de Telegram. Se você preferir, o link está na descrição, também no comentário fixado, porque no canal de Telegram nós trazemos essas informações para você, inclusive quando esses quadrinhos estiverem já disponíveis, quando eles realmente saírem ali da pré-venda. Todas as informações, se ele vai esgotar, se ele não vai esgotar, a gente vai trazendo para você no canal do Telegram. Você não pode não estar no canal do Telegram se a sua intenção é comprar ótimos quadrinhos com bons preços. Fechou? Dito isso, vamos então comentar sobre este anúncio, que foi provavelmente aí o anúncio mais impactante desses que a Panini realizou aí sobre o universo DC. Fez alguns anúncios muito importantes e este foi o mais diferentão, foi o mais impactante, que é o Coringa, a Era de Bronze DC Omnibus. Eu vou comentar aqui uma série de detalhes, o que significa exatamente Era de Bronze, principalmente para quem está começando a ler quadrinhos agora. Este Omnibus virá com 832 páginas e eu quero dar um destaque aqui para você dos nomes que estarão presentes nessas histórias, tá? Que é o Denny O'Neil, Bob Haney, Steve Englehart, etc. A arte com Neil Adams, Jim Aparo, José Luiz Garcia Lopes. Eu tenho quase certeza que nesse Omnibus também teremos a arte do Yves Norvig, que foi muito conhecido aí pelo seu trabalho com o Coringa. Você sabia que o Coringa, ele chegou a ter, nos anos 70, talvez, ele chegou a ter revistas mensais. O Coringa tinha uma revista mensal. Hoje em dia não é nem uma novidade. A gente tem aí personagens como o Exterminador, já teve revista mensal. O próprio Coringa tem revista mensal mais recentemente e tal, mas naquela época não era comum, né? Você imaginar um vilão ter revista mensal e o Coringa tinha tamanha a sua fama, tá? O que acontece é seguinte. O que é Era de Bronze? Eu vou explicar rapidão aqui para você entender. Era de Ouro é quando surgem os super-heróis. É ali final dos anos 30, início dos anos 40, os personagens vão surgir. E aí, por uma série de razões que eu não vou explicar aqui, a ideia é ir direto ao ponto, nós temos a Era de Prata, que vai começar com o surgimento do Flash ali em 54, é a era que surge também a Marvel, o Quarteto Fantástico, a Marvel como a gente conhece hoje, Quarteto Fantástico, Hulk, X-Men, vai surgir nesse período. A gente tem uma sofisticação maior das histórias por um lado, mas no caso da DC mais especificamente, a gente tem surgimento de histórias um pouco mais infantis. É uma época em que o Batman está mais sorridente, você tem histórias ali, 54, 55 e tal, que você vê o Batman dando risada, cara. É um Batman, histórias muito mais brincalhonas, histórias muito mais inocentes, né? E depois a gente tem a Era de Bronze, que vai começar ali nos anos 70 com um trabalho, inclusive preciso apresentar isso para vocês, o trabalho que é considerado assim, o trabalho inicial, é aquela aventura do Arqueiro Verde e o Lanterna Verde, escrita pelo Neil Adams, desenhos do Denny O'Neil, tá? Ao contrário, Denny O'Neil escreve, Neil Adams desenha. Então, o que a gente observa aqui é, em duas vertentes, essa escolha de publicação da Panini. É isso que eu quero falar com você, para você se ligar. Por que a Panini está publicando esse material que... Olha, eu duvido que alguém tenha mandado mensagens para a Panini, do lado da correspondência, falando: Panini, por favor, lança o Coringa da Era de Bronze. Por que a Panini está lançando isso? Olha, eu que estou acompanhando os lançamentos de Omnibus, né, e de outras edições também, desde o começo, é notório o fato de que a Panini tem lançado trabalhos temáticos, especialmente com artistas, tá? Especialmente com escritores, às vezes desenhistas também, mas escritores. Por exemplo, a Panini lançou
material do John Byrne, né? Foi lá, lançou, eu sinceramente, foi o Quarteto Fantástico, acho que foi o primeiro. Lançou o Quarteto Fantástico do Byrne, depois veio uma sequência de vários lançamentos de coisas do Byrne. Saiu os 2 do Quarteto, saiu Tropa Alpha, saiu X-Men, Grandes Tesouros X-Men, Tesouros Ocultos, né? X-Men. Saiu Mulher Hulk, né? A gente tá vendo mais recentemente, também vimos muitos lançamentos de Geoff Johns, vimos muitos lançamentos do Grant Morrison, vários ônibus do Grant Morrison. Mais recentemente a gente está vendo lançamentos de coisas do Peter David. Pode reparar que saiu Hulk, saiu X-Factor do Peter David, e a gente vai ter aí por um tempo publicação desse cara. Então você pode ver que a Panini ela tirou um pouco o foco de artistas como, por exemplo, o John Byrne, né? Ela publica ainda John Byrne, mas ela tirou um pouquinho o foco de John Byrne, e nesse momento claramente ela está focando muito nos trabalhos do Neal Adams, né? A gente já viu o lançamento aí, por exemplo, de uma edição absoluta do Neal Adams, então ela está pegando muito material dos anos 60 e 70, esse período que as histórias vão ganhando maior seriedade. Não é? A Era de Bronze ela é conhecida por isso. Você tem quadrinhos mais inocentes, especialmente na DC, quadrinhos mais inocentes na década de 50 e 60, e a partir dos anos 70 você tem quadrinhos cada vez mais sérios, com um traço mais realista, e é nesse momento também, é por aí, entre a década de 60 e 70, que aparece a revista do Coringa, não é? Então, o que a gente vai ver nesse trabalho, nesse ônibus, é uma coletânea de histórias feita por vários artistas nesse período entre os anos 60 e 70, artistas que escreveram e desenharam o Coringa, e o que você vai perceber neste trabalho é justamente a transição de um Coringa que vai ficando muito lentamente no início mais tenebroso, mais sério, mais perigoso, até virar um maníaco psicótico que a gente vai encontrar nos anos 80 e que, de certo modo, ainda é presente nos dias de hoje. Se bem que a gente tem um Coringa hoje que ele é psicótico, mas ele recuperou um pouco mais do seu bom humor nos últimos anos, né? Curioso que quando você olha a história do Coringa, desde lá da década de 40, quando ele foi criado pelo James Robinson, acho que é esse o nome dele, né? Foi criado ali nos anos 40. Se ele é a primeiríssima história, se eu não me engano, é na primeira revista do Batman. Batman surge numa revista chamada Detective Comics, mas depois ele vai ter, além da Detective Comics, a revista do Batman, e no número 1, se eu não tô enganado, no número 1 aparece pela primeira vez o Coringa. É uma excelente história, cara. Procura isso na internet, dá uma lida. Primeira história do Coringa é uma excelente história. Inclusive, a Panini publicou aí antologias, né? Publicou uma antologia do Coringa, e nessa antologia do Coringa você encontra essa primeira história. Você também deve encontrar aí algum dos volumes aí da coleção da Eagle Moss. Procure ler essa história. A primeira história do Coringa, ela é muito boa, até para os nossos padrões atuais. E você já vê ali uma característica bem psicótica do Coringa. Ele é um vilão perigosíssimo, ele tem aquela expressão de sorriso, mas ele provoca medo, o sorriso dele é de provocar medo. Só que do mesmo jeito que o Batman era mais sombrio no começo e depois ele vai ficando mais alegre, a mesma coisa acontece com o Coringa. Então, você vai encontrar muito provavelmente nesse ônibus histórias, por exemplo, em que o Coringa tem um Coringa móvel. Você tá entendendo? Porque você vai ver justamente esse momento em que o Coringa ele vai ficando mais sério. Agora, neste ônibus, nós vamos encontrar o Coringa como conhecemos hoje? Ou um Coringa mais trevoso, mais perigoso? Nem tanto, porque ele vai ficar assim nas mãos de alguns artistas, como, por exemplo, Alan Moore, na Piada Mortal, Grant Morrison, em Asilo Arkham, e o próprio Frank Miller também no Cavaleiro das Trevas. Então, nós temos esses 3 grandes nomes que vão constituir a gênese do Coringa mais atual, mais contemporâneo, vamos dizer assim. O Coringa contemporâneo, ele não é o mesmo Coringa dos anos 50, que não é o mesmo dos anos 30. Esses personagens eles vão alterando com o tempo. Né? E não é só o Coringa não, se você pesquisar aí, principalmente a DC que tem uma cronologia mais longa que a Marvel, você pega o Batman lá da década de 30 é uma coisa, o Batman da década de 40 é um pouco parecido e tal, mas já tá mudando, 50 é bem diferente. Nos anos 60 ele é mais parecido com 50, 70 ele já tá diferente, nos 80 ele tá mais cavernoso, mais trevoso também. Né? Então, do mesmo jeito que o Batman teve uma alteração do seu status, né? Da sua identidade,
o Batman contemporâneo, ele é fundado nos anos 80, acho que dá pra dizer isso, com Batman no 1, com Cavaleiro das Trevas, com Asilo Arkham, Piada Mortal e outras histórias que surgiram ali no pós-crise. O Batman que a gente conhece hoje, ele é um Batman pós-crise, não é? O Batman dos filmes mais recentes, inclusive, Nolan, Batman do Matt Reeves, é um Batman mais recente, O Coringa também passou por um processo desse. Então, se você tá começando a ler quadrinhos agora, você viu de repente esse lançamento, você tá vendo aqui no programa, fala, cara, pô, que legal, vai ter um ônibus do Coringa. Você precisa ter em mente que não é o Coringa que você conhece hoje. É uma transição, são várias histórias e sem dúvida alguma você vai encontrar algumas coisas que você vai considerar muito bobinhas, cara. São coisas muito bobinhas. A Panini chegou a publicar vários trabalhos aqui, por exemplo, na coleção Lendas do Cavaleiro das Trevas, você tinha várias histórias ali do Coringa. Uma outra coleção também é Lendas do Universo DC, que aí lançou uma edição feita pelo Irvin Novick, que é do Coringa, e tem essa coisa do Coringa armando, assim, trampas, né? Armadilhas pro Batman, aquelas armadilhas. E sempre aquela armadilha que ele vai explicar o final, como é que foi, isso aqui e tal. E o Batman sempre consegue decifrar a situação e depois explica pro Robin como que ele conseguiu decifrar a armadilha do Coringa. Então é realmente uma pegada diferente. Agora, eu vou comprar? Claro que eu vou comprar, óbvio. Mas eu preciso te trazer essa informação que ele é um material mais histórico. Ele é um material, em tese, mais recomendado para leitores já de mais longa data, quem já coleciona, tem coleção grande e tal. Cara, eu vou comprar um material aí do Coringa que vai pegar as primeiras histórias de origem. Isso que eu tô dizendo é só um direcionamento para você. Claro que qualquer pessoa pode comprar, evidente, claro. Eu tô começando a ler agora, quero ler as origens do... Pô, show! O Coringa ali dos anos 60, 70, show de bola. Apenas eu vejo que o público-alvo dessa publicação é o público que já é mais leitor de quadrinhos, que já entende essas mudanças do personagem ao longo do tempo e que não está buscando nesse material o Coringa que a gente conhece atualmente. Não está buscando nesse trabalho aí um Coringa mais cavernoso, mas sim um Coringa de uma outra época que, bem dizer, nem existe mais. A gente não encontra mais, pelo menos não nos trabalhos mais sérios do Batman. É claro que tem de vez em quando aquelas publicações que são mais infantis e tal. Aí sim você pode ver um pouco mais essa característica palhacesca, né, do Coringa, mas ele não é mais um personagem para fazer rir, né, porque nessa época, inclusive, os seus crimes eram mais assaltos, eram mais coisas assim, né, ele roubava um ricaço, era mais assim, depois vai ficando coisa muito mais pesada, como a gente conhece hoje, tá? Então esse é o grande destaque para esse material. Acho que faz sentido lançar esse material pensando num contexto de longo prazo, né? Porque claramente a Panini está publicando o Omnibus, não dá nenhum indício de que vai parar de publicar o Omnibus. Algumas pessoas até pensaram recentemente, a Panini puxou um pouco o freio de mão aí, será que não tá vendendo? Gente, eu sinceramente, olha, o que eu tenho observado é que é muito mais por uma questão de organização da Panini, são muitas publicações, precisa puxar um pouquinho o freio de mão para se reorganizar, para não ficar atrasando os títulos, do que pelo fato de que não está vendendo. As pessoas estão comprando o Omnibus e eu tenho certeza que isso vai vender também. Então eu acredito que num contexto mais geral de publicações, faz sentido você ter alguns lançamentos mais clássicos, como a própria Panini já publicou aqui no Brasil, coisas como Os Eternos, do Jack Kirby, já publicou o Dinossauro Demônio, cara. É uma coisa que se fosse para focar, digamos assim, nas publicações mais populares, naquelas mais pedidas, jamais a Panini iria publicar um material desse. Só que eu vejo, né, que no final aqui do nosso papo, que eu posso te trazer, que na minha opinião, eu tendo adquirido quase todos os ônibus, porque já tem os que estão saindo da pré-venda e ainda não comprei, mas todos os ônibus eu tenho aqui, dá pra ver claramente que a Panini tá fazendo um equilíbrio entre coisas mais recentes, né, e coisas que vão recuando décadas atrás. Então, se você pensar, por exemplo, o Batman, tem pré-venda aí, né? A Panini lançou já Batman do Paul Dini, que é um material mais dos anos 2000, já anunciou Batman ali do Tim Sale, Jeff Loeb, que ali final dos anos 90, início dos anos 2000 também, mas já lançou outras coisas, como Batman preto e branco, que recua um pouco mais no tempo, né? Você tem histórias aí, outros ônibus, outros materiais sendo publicados que são mais antigos, e me chama muito atenção esse lançamento do Coringa da Era de Bronze, e fica na minha mente o seguinte: a Panini, como ela tá fazendo esse equilíbrio, né? Até com o Batman mesmo, vai sair
por exemplo, esse Batman do Jeff Loeb Kinsey, que eu já citei, mas vai sair também esse Noite de Trevas Metal, que é o Batman já dos anos 2000 e quase 2020 talvez, né? Já é bem mais recente. Então ela tá trazendo coisas que são bem recentes, aquele Batman Terra 1, por exemplo, bem recente, coisas bem recentes, até coisas bem lá atrás. E aí fica o meu questionamento, né? Se a Panini também não está fazendo algum tipo de teste para eventualmente começar a investir também nos lançamentos de coisas da Era de Bronze mesmo, dos anos 60, 70 no formato ônibus. Eu tenho muita curiosidade, por exemplo, de ler O Monstro do Pântano, dos anos 60 e 70, porque a gente tem a fase do Bernie Wrightson que foi lançada aqui, e depois a gente tem a fase do Alan Moore, mas no meio aqui tem o Monstro do Pântano da Era de Bronze, existe o ônibus. Será que a Panini vai publicar esse tipo de material? E será que algum dia a Panini vai se meter a besta de publicar os materiais da Era de Ouro, cara? Esse material é realmente complexo. Eu já ouvi de editores da Panini que é um material bem difícil de lançar, porque é difícil de editar, não tem grande acolhida pelos leitores, mas, cara, como eu gostaria de ler as histórias do Batman desde a primeira, como eu gostaria de ler as histórias Superman desde a primeira. Seria sensacional, cara, eu sonho muito com isso. Lançar tudo da Era de Ouro, Era de Prata, seria sensacional. Sei que não é do gosto de todo mundo, mas a Panini vem diversificando, então ela tá fazendo um equilíbrio, lançando coisas mais recentes, coisas mais antigas, e esse ônibus, ele entra aí no hall de coisas antigas. Olhando aqui na minha coleção, talvez, eu acho que é isso mesmo, ele é o material mais antigo, em termos de DC, tá? Marvel não, mas em termos de DC, aparentemente sim, é o ônibus mais antigo da DC, né, de material mais antigo que a Panini vai lançar. Surpreendeu, achei interessante. Não tenho uma opinião nem favorável nem negativa nesse ponto, eu estou entendendo no contexto. A Panini vai publicar muitas outras coisas e sempre me perguntam, será que vai publicar esse? Será que vai publicar? Vai, galera, claro, porque tá caminhando para isso. É esse o meu palpite, é essa a minha opinião. O que você pensa deste lançamento? Não esquece de entrar no canal do Telegram, porque nós vamos liberar para você lá no dia 3 de agosto o cupom de desconto para você comprar esse e tantos outros quantos materiais você quiser que estão em pré-venda na Panini com um super descontaço. Você tem que ficar ligado porque é cupom que dura só no dia 3, tá? Só dura no dia 3. Então lá no canal do Telegram você vai receber ali o cupom e as indicações ali dos principais destaques das pré-vendas, não só de outubro, mas também dos meses anteriores, agosto e setembro, para você aproveitar. Fechou? A gente se vê em breve em mais um programa do canal BBHQS. Beijo no seu coração.